O real digital chegou. E esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes. Técnicas do real digital, vantagens do real digital e desvantagens do real digital. E talvez você escute aqui o que ninguém te contou sobre o real digital. Talvez o real digital não tenha uma história com um final tão feliz assim. O Banco Central lançou o real digital, Central Bank Digital Currency, as chamadas CBDCs. Moeda digital do Banco Central. E já definiu seu nome. Se chamará DREX. O D significará digital, o R significará real, o E significará eletrônica e o X eles colocaram para o final lembrar o X do Pix. O Pix foi lançado pelo Banco Central e explodiu em crescimento, como a transação mais usada pelo brasileiro. E foi apenas um ensaio para o lançamento do DREX. E qual a diferença entre o DREX para o Pix? O DREX ele é a nova moeda digital, o dinheiro em si. Já o Pix ele é o meio de pagamento, ele é a rede. E os bancos ele oferecem essa rede do Banco Central para o usuário final. Mas o que é o DREX? O DREX nada mais é do que a moeda digital do Banco Central, sendo a versão digital do real físico. Eles dizem que o real atual é um real físico, porém na verdade o real é em partes físico e em partes digital, porque existe o Pix, o TED e outras transações virtuais usando o real físico. Então na verdade o real físico ele é em partes físico e em partes digitais. O DREX ele foi criado pelo Banco Central, a sua gestão e custódia é feita pelo Banco Central. E eles usam as tecnologias das criptomoedas. Mas diferente das criptomoedas, o DREX será controlado pelo Banco Central, porque as criptomoedas estão na rede descentralizada. O DREX vai permanecer na rede centralizada com controle, gestão e regulamentação total do Banco Central. Mas ele não terá volatilidade das criptomoedas, pois a cotação do DREX acompanha a cotação do real. A cotação não muda, ou seja, R$1 é igual a um DREX para sempre. Mas como acessar o DREX? Para ter acesso ao DREX é preciso ter uma carteira digital, por meio de uma instituição financeira, o seu banco, sua corretora ou sua conta de pagamento. Dentro dela você vai poder fazer um Pix em reais, quando cai dentro da carteira digital, se converterá em DREX. O DREX também veio para facilitar as transações bancárias e transações financeiras. O Pix ele já faz isso, mas ele tem um limite de horários noturnos, nos horários de madrugada. E o DREX não pretende ter esse tipo de limite. E como o DREX tem a tecnologia da blockchain, podendo ser implementado várias tecnologias das criptomoedas, como a tokenização de ativos que está inserida em dinheiro programável ou dinheiro carimbado. Na prática, o DREX é um sistema de registro distribuído, uma DLT, Distributed Ledger Technology, em que bancos vão substituir saldos de depósito para que seus clientes tenham acesso a serviços financeiros inteligentes, através de contratos inteligentes. Essas funcionalidades vai permitir o DREX programar dinheiro. Exemplo, imagina que você vai comprar um carro e você tem a opção de contratos inteligentes. O comprador envia o dinheiro e o vendedor envia a documentação do veículo. Essa ferramenta cruza as informações e essa operação é concluída com segurança. O dinheiro ele só é transferido quando a documentação é enviada. E se o comprador ele quiser voltar atrás, mesmo assim o dinheiro é enviado. E dentro desse contexto não precisa tanto do fator confiança, porque esses contratos são cadastrados para fazer essa transação via DREX, sendo finalizado com sucesso de forma instantânea e automática. E outro exemplo é benefícios sociais como o Vale Gás. Se o governo pagar por DREX, vai ter esses contratos inteligentes sendo monitorados, e não vai ser possível gastar o dinheiro com outra coisa. Não vai ser possível porque o Vale Gás só vai ser aceito em empresas que têm o CNPJ, que consta na Receita Federal, que vende o gás. E o DREX ele é uma moeda que ele é totalmente digital. O DREX chegará ao cidadão no final de 2024. Agora as desvantagens. Primeiro, tem gente dizendo que o DREX é o Bitcoin oficial do Brasil. E é engraçado que nem chega perto do Bitcoin nos seus fundamentos. Afinal, o DREX segue uma moeda inflacionária, perdendo valor e ultra centralizada, dando mais poderes para os políticos e não para você, cidadão. Além disso, o DREX, o nome que escolheram é horrível e tá até motivo de piada na internet. E ele acompanha a cotação de uma moeda que já perdeu 86%
100% do seu valor de compra, no caso real. E pelo visto ele vai seguir essa ladeira. Outro ponto é que a China também lançou o seu CBDC, sua moeda digital do Banco Central. E eles criaram até vencimento para a moeda. Ou você gasta ou você perde. E tudo isso que o governo chinês faz é simplesmente para movimentar a economia em uma velocidade mais rápida, para arrecadar impostos mais rápido, tendo recursos para financiar o seu governo ditador. E não para por aí agora as principais desvantagens. O Banco Central diz que as vantagens do Drex é as transações mais seguras. Porém tem uma coisa que eles não te contam, mas eu vou te falar agora. Eu vou te contar o que nenhum banco vai te falar e talvez ninguém te falou. É a questão do controle do governo ao dinheiro de todo brasileiro. Você usando o Drex, ele vai saber tudo que você faz com o seu dinheiro. Com o Drex, qualquer tipo de transação financeira ela é registrada e cai nos dados do Banco Central, tirando a privacidade total do que você faz com o seu dinheiro. E para quem gosta de sonegar impostos, quero te dizer que é impossível sonegar com o Drex. E os impostos devidos sendo possível ser debitado automaticamente. Todos os dados serão passados para a Receita Federal, tendo acesso a tudo, aplicando a tributação devida, sem ninguém escapar. Mas o grande problema não é esse. O grande problema é o confisco. E você pode até pensar que é teoria da conspiração, mas quero te informar que não é. Se o seu patrimônio estiver todo em Drex, e se o governo se acordar de mau humor e ele quiser, simplesmente confisca o seu dinheiro e pronto. E se você pensa que não, que o governo nunca faria isso, quero te lembrar do plano Collor, que o governo confiscou a caderneta de poupança. E não só esse, tem casos de pessoas que falaram que o governo não queria ouvir e simplesmente eles congelam o seu dinheiro, bloqueiam a sua conta bancária ou sua carteira digital. E em casos extremos acontece até o confisco, se ele quiser. E o governo é simplesmente assim, ele faz o que ele quiser. O governo pode criar uma guerra do nada e confiscar o dinheiro de todo mundo simplesmente para financiar a guerra, ou criar crises e acontecendo contextos de confisco. Ou várias situações que aconteceu na história em outros países que tem um governo semelhante, com um Estado grande intervencionista estufado de estatais e controlador. E tudo isso tira totalmente a sua liberdade. Mas fica a pergunta, qual a saída disso tudo? E a resposta é o dinheiro físico. Porque no meio do contexto de congelamento, bloqueio e confisco da parte do governo, o dinheiro físico, o papel moeda, simplesmente não tem como. Mas enquanto tem o dinheiro físico, ainda você tem uma parte de liberdade. E tem uma citação de Benjamin Franklin, e ele diz: aqueles que renunciam à liberdade essencialmente para comprar um pouco de segurança temporária não merece liberdade nem segurança. E até o momento o Banco Central e o governo não está aparentando obrigar o uso do Drex por enquanto. Porém, está se desenhando um cenário que o papel moeda provavelmente deixará de existir. E no dia que isso acontecer, você não terá mais liberdade com seu dinheiro. Porque em qualquer banco, corretora ou conta de pagamento, se o seu dinheiro estiver nessas instituições, aparentemente o dinheiro é seu, porque em um único comando do Banco Central, a instituição financeira bloqueará, congelará ou confiscará sua conta ou sua carteira digital. Então, uma coisa para se acompanhar é os próximos passos do Banco Central e do governo com a redução do papel moeda e a obrigação dos bancos de converterem o dinheiro custodiado do cidadão de real físico para Drex obrigatoriamente e a eliminação completa do papel moeda, porque se isso acontecer, você não terá mais liberdade com seu dinheiro. E um ponto dentro desse contexto é se o governo tentar interromper gradualmente as outras formas de pagamento e a redução gradual do papel moeda, porque o governo vai chegando devagar com controle e supervisão, porque o mais perigoso é quando o dinheiro físico desaparecer, assim como nossas liberdades. Porque o dinheiro físico ele pode confiscar apertando um único botão, mas o dinheiro de papel não. Mas fato é que isso é mais um mecanismo do Estado de controle e monitorar como nós utilizamos o nosso dinheiro. Então, mais uma vez, o Estado querendo meter o dedo na vida do cidadão. Os CBDCs e o Drex é o sonho de qualquer líder autoritário e ditador,
para o controle do dinheiro das pessoas. E tudo isso dá um poder gigantesco para um líder político, que se mostraram há décadas indignos dessa confiança total. Mas eu quero saber a sua opinião sobre o Drex, coloca aqui abaixo na seção comentários. Lute sempre pela sua liberdade, porque todos os dias querem tirá-la. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.